Capítulo 2. Temor da morte. Causas do temor da morte. Porque os espíritas não temem a morte. Vamos lá então. Causas do temor da morte. O homem, seja qual for a escala da sua posição social, desde selvagem, tem um sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irreversivelmente perdidos. A crença na imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a crença no nada. Entretanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-se-nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte, porque este temor é um efeito da sabedoria, da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Assim, nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição, mais tarde tomada simples esperança e, finalmente, uma certeza apenas atenuada por um secreto apego à vida corpórea. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui, e uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim, calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada que não se prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, sente preso do presente, porque sabe que aquele depende da boa ou da má direção deste. A certeza de reencontrar os amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de se engrandecer incessantemente em inteligência, perfeição, dá-lhe paciência para esperar, a coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre vivos e mortos faz-lhe compreender a solidariedade que deve existir na terra, onde a fraternidade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser, tanto no presente como no futuro. Para se libertar do temor da morte, é preciso poder encará-la sobre o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual, apegando-lhe-se às aparências. O homem não distingue a vida além do corpo.
esteja embora na alma a vida real, aniquilado aquele, tudo lhes afigura perdido, desesperador. Se pelo contrário consertarmos o pensamento, se pelo contrário concentrarmos o pensamento não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real a tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, antes fonte de misérias e dores. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível na maturidade, ou seja, só adquirindo maturidade espiritual. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Igualmente, o estimula um secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Este temor decresce à medida que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Eis aí o lado providencial da questão. Ao homem não suficientemente esclarecido, ao homem não suficientemente esclarecido, cuja razão mal pudesse suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, seria prudente não o deslumbrar com tal ideia, desde que por ela pudesse negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Este estado de coisas é entretido e prolongado por causas puramente humanas, que o progresso fará desaparecer. A primeira é a afeição com que se insinua a vida futura, feição que poderia contentar as inteligências pouco desenvolvidas, mas que não conseguiria satisfazer a razão esclarecida dos pensadores refletidos. Assim dizem estes: se nos apresentam como verdades absolutas princípios contestados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é porque eles não são verdades. Daí a incredulidade de uns e a crença dúbia de um grande número. A vida futura é-lhes uma ideia vaga antes da probabilidade do que da certeza absoluta. Acreditam, desejariam que assim fosse, mas, apesar disso, exclamam: se todavia assim não for, o presente é positivo. Ocuparemos dele primeiro, que o futuro por sua vez virá. E depois acrescentam o que é definitivamente a alma. Isso aqui é uma pergunta. E depois acrescentam o que é definitivamente a alma. Um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama. Como se sente, vê ou percebe. É porque a alma não lhes parece uma realidade efectiva, mas uma abstração. Os entes que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos, no seu modo de pensar, estão perdidos, e já não têm aos seus olhos as qualidades pelas quais se lhes fizeram amados. Não podem compreender o amor de uma faísca, nem aquele que ela possamos ter. Quanto a si mesmo, ficam mediocremente satisfeitos com a perspectiva de se transformarem em nómadas. Justifica-se assim a preferência pelo positivismo da vida terrestre
que algo possui de mais substancial. É considerável o número daqueles que são dominados por este pensamento. Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão deixada pelo ensino que relativamente a ela se lhes tem dado desde a infância. Convenhamos que o quadro expressado pela religião sobre o assunto não é nada sedutor e ainda menos consolatório. Por um lado, construções de condenados a expiarem em torturas e chamas eternas os erros de uma vida efêmera e passageira. Os séculos sucedem-se aos séculos e não há, para mais desgraçados, sequer o lenitivo de uma esperança. E o que mais atroz é, não lhes aproveita o arrependimento. Deixa eu ver se eu percebi essa. Os séculos sucedem-se aos séculos e não há tais desgraçados sequer o lenitivo de uma esperança. E o que mais atroz é, não lhes aproveita o arrependimento. Por outro lado, as almas combaleadas e aflitas no purgatório aguardam pela intervenção dos vivos que orarão ou farão orar por elas, sem nada fazerem de esforço próprio para progredirem. Ok. Estas duas categorias compõem a maioria imensa da população. De além-túmulo, acima delas paira a limitada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Beatitude contemplativa. Esta inutilidade interna, preferível sem dúvida ao nada, não deixa de ser a de uma fastidiosa monotonia. É por isso que se vê nas figuras que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, onde mais transparece o tédio que a verdadeira felicidade. Este estado não satisfaz nem as aspirações, nem a instintiva ideia de progresso, única que se afigura compatível com a felicidade absoluta. Custa crer que, só por ser recebido o batismo, o selvagem ignorante da moralidade obtusa esteja ao mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e moralidade práticas. Menos concebível ainda é que a criança falecida em tenra idade, antes de ter consciência de seus atos, goze os mesmos privilégios somente por força de uma cerimónia na qual a sua vontade não teve parte alguma. Nesse caso estão a falar do batismo. Estes raciocínios não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por pouco que meditem. Esta parte aqui, pelo que eu estou a ver, está mais relacionada à parte católica, às crenças católicas. Não dependendo a felicidade futura do trabalho progressivo da Terra, a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores e a possibilidade até de comprar a dinheiro, sem regeneração de caráter e costumes, dão aos prazeres do mundo um melhor valor. Mais de um crente considera no seu foro íntimo que
assegurando o seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas por dádivas póstumas que de nada o privam, seria supérfluo impor-se sacrifícios a qualquer incômodos por outrem, uma vez que se consegue a salvação trabalhando cada qual por si. Seguramente, nem todos pensam assim, havendo mesmo muitas as honrosas exceções, mas não se poderia contestar que assim pensa o maior número, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não entretenha o apego aos bens deste, acoroçoando o egoísmo. Ou seja, pelo que eu estou a perceber aqui em relação a essa parte do cristianismo, né? Tal como o cristianismo diz que existe o céu e a terra, o inferno e o céu, e fazer o bem vai para o céu e fazer o mal vai para o inferno, e a questão de ser só, como diz aqui, uma criança simplesmente só porque foi batizada, mas não tem consciência disto, automaticamente, supostamente, recebe essa beatitude de ir para o céu, segundo o que diz aqui, né? Não é. Segundo o Espiritismo, não funciona assim, pelo que eu estou a ver aqui. São erros da humanidade, pelos vistos. Continuando a leitura, isto foi só um pensamento meu. Acrescentemos ainda a circunstância de, nas usanças, tudo concorrer para lamentar a perda da vida terrestre e temer a passagem da terra ao céu. A morte é rodeada de cerimônias fúnebres, mais propensas a infundirem terror do que a provocarem a esperança. Isso realmente acontece. A gente sabe que as pessoas morrem e depois há aquelas coisas, os caixões, esses filmes aí de terror em que há os vampiros e por aí vai. Realmente fazem com que a sociedade assimile, mesmo que não seja diretamente, mas nós assimilamos indiretamente esse tipo de pensamentos, certo? Daí temos medo da morte, de cemitérios, caixões, enfim. Continuando a leitura. A morte rodeada de cerimônias fúnebres, mais propensas a infundirem terror do que provocarem a esperança. Se descrevem a morte, é sempre com um aspecto repelente e nunca como sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando-o hediondo e descarnado. Nenhum simboliza a alma a desembaraçar-se radiosa dos grilhões terrestres. A partida para este mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, como se uma imensa desgraça atingisse os que partem. Dizem-lhe eternos adeuses, como se jamais devessem revê-los. Lastima-se por eles a perda dos gozos mundanos, como se não fossem encontrar maiores gozos no além-túmulo. Que desgraça, dizem, morrer tão jovem, rico e feliz, tendo a perspectiva de um futuro brilhante. A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve o pensamento, porque não tem nele raízes. Tudo concorre assim para inspirar o terror da morte, em vez de infundir esperança. Sem dúvida, muito tempo será preciso para o homem se desfazer destes preconceitos, o que não quer dizer que isto não suceda, à medida que a sua fé se for afirmando ao ponto de conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual.
Além disso, a crença mais vulgar põe as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento, onde se tornam de alguma forma estranhas aos vivos. A própria Igreja põe entre umas e outras uma barreira insuperável, declarando desfeitas todas as relações e impossível qualquer comunicação. Se as almas estão no inferno, encontram-se perdidas toda a esperança de as rever, a menos que lá se vá ter também. E então, entre os eleitos, vivem completamente absortas em contemplativa beatitude. Tudo isso interpõe entre mortos e vivos uma distância tal que faz-se por eterna a separação, e é por isso que muitos preferem ter junto de si, embora sofrendo, os entes queridos antes que vê-los partir, mesmo para o céu. Muitas pessoas realmente preferem ter os entes queridos, mesmo que sofrendo perto deles, mesmo sofrendo com esta ideia de que morreu, não existe mais. Ok, é o que diz aqui realmente. E será realmente feliz a alma que estiver no céu ao ver, por exemplo, arder eternamente o filho, o pai, a mãe e os amigos? Isto é uma coisa da Igreja Católica. Ok. Ou da religião católica, certo? Agora tem aqui uma parte que diz: porque os espíritas não temem a morte. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. Anteriormente a gente estava a falar das outras religiões, o que é que dizem sobre o espírito, o inferno, o céu e etc. Agora estamos a falar sobre o espiritismo, porque os espíritas não temem a morte. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte já não é um sistema, mas o resultado da observação. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes deste mundo que nos vêm descrever a sua situação. São os espíritos que vêm cá. Ou seja, as aparições de espíritos, os médiuns que recebem informações, etc. São os próprios habitantes deste mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo enfim a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Eis aí o motivo pelo qual os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só esperança, mas a certeza que os confortam. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem outrossim dos factos testemunhados e da concordância destes fatos com a lógica, com a justiça e bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Para os espíritos, a alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que contribui muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança de que nos são queridos, a lembrança dos que nos são queridos repousa sobre alguma coisa de real. Já não
se nos apresentam como chamas fugitivas que nada falam ao pensamento, mas sobre a forma concreta que antes nos mostram como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós. O mundo corpóreo e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Já não sendo permissível a dúvida sobre o futuro, desaparece o temor da morte. Encara-se a sua aproximação a sangue frio como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não do nada. Este foi o capítulo 2, que fala do temor da morte. O que é que as outras religiões, basicamente como a cristã, pensa do céu e do inferno, as separações entre as almas, etc. E aqui atrás o que é que o espiritismo diz sobre isto. Porque é que os espíritas não temem a morte. Vemo-nos no próximo capítulo, ok? O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, fundador do Espiritismo.